Amados irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Salvador seja com todos nós, irmãos. É um prazer estarmos novamente reunidos em nome de Cristo para adorá-lo, para bendizê-lo, num momento tão importante para esta igreja, um momento de júbilo, um momento de alegria, por estarmos, pela graça de Deus, comemorando 113 anos de aniversário. Muita luta, muitas vitórias. E para a glória do Senhor nós estamos aqui para servi-lo, para bendizê-lo até a sua vinda. Que Deus possa estar nos abençoando e que a nossa alegria seja completa no pleno gozo do nosso Salvador Jesus. Eu peço assim a todos, queridos, que abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 122. É um cântico de romagem, um cântico de Davi, e pela bondosa mão do nosso Deus, nós teremos assim o privilégio de sermos abençoados com essa palavra. Salmo de número 122, eu vou estar fazendo essa leitura e a igreja estará acompanhando. Salmo de número 122, diz a palavra de Deus: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Todos juntos, verso 9. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar, irmãos. Ó Deus bendito, Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome. Seja o teu nome, porque só o Senhor é Deus. Seja adorado o teu nome, porque não há outro além de ti. Não há outro Criador além do Senhor. Nós nos dobramos, Senhor, diante da tua presença, reconhecendo a tua grandeza, a tua onipotência, a tua onisciência, o teu poder, pois todas as coisas pertencem ao Senhor e estão nas tuas mãos. Nós rendemos graças ao teu nome, pois nós, Senhor, estamos aqui nesse momento de alegria, de festa, regozijando, ó Deus, o aniversário da tua igreja militante aqui em Aracaju, pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor, pois é o Senhor que tem sustentado cada um de nós. Por isso nós estamos alegres, nós estamos, ó Deus, nos regozijando nesse momento, pois o Senhor é aquele que é o cerne, é o centro da nossa alegria e da nossa adoração. Por isso, ó Deus, te suplicamos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor trabalhe na nossa mente, na mente da tua igreja, dos teus filhos, moldando, trabalhando, lapidando o nosso coração, a nossa fé, de tal sorte que o desejo da nossa alma seja, com sinceridade, servir em adoração ao Senhor. Por isso te pedimos, ó Deus, nessa noite, que o Senhor fale ao nosso coração, que a tua palavra seja um bálsamo para as nossas vidas, que saiamos deste lugar, ó Deus, alimentados, vivificados, fortalecidos, convictos de que não há nada melhor do que servir ao Deus vivo e verdadeiro, que nos deu esse privilégio de estarmos na casa do Senhor, para te adorar. E é no nome do teu Filho Jesus que nós assim oramos, agradecidos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Que momento maravilhoso, irmãos, é estarmos na casa de Deus, bendizendo o nome do Senhor. Nos dias de hoje, nós observamos muitas igrejas lotadas, pessoas desejosas de servir a Deus, de ir à casa do Senhor, de cultuar a Deus, de estarem juntos. Nós ligamos uma TV, ouvimos um rádio,
olhamos nas redes sociais e cada vez mais o número de cristãos vão aumentando, as igrejas vão se multiplicando, as pessoas vão à casa do Senhor buscando diversas coisas, buscando algo que traga paz, que traga alegria, que traga algo que venha suprir a sua necessidade. O problema, irmãos, é que muitas das vezes, e é o que nós vemos no nosso dia, é que embora as pessoas tenham ido à casa de Deus e estão vindo à casa do Senhor, e estão buscando com sinceridade uma resposta de Deus, essa sinceridade e essa busca não quer dizer que está de acordo com aquilo que Deus assim ensina na sua palavra. É verdade que as igrejas têm se multiplicado e o número de cristãos cada vez maior tem se multiplicado no nosso país e também no mundo. Mas, irmãos, quando nós olhamos para as reais motivações, o desejo do coração, percebemos que esse desejo, essa busca tem trazido à mente dessas pessoas, desses cristãos militantes, uma confusão, uma busca meio que incerta, porque o seu desejo, a sua busca por necessidades pessoais tem fugido e muito daquilo que Deus deseja que realmente o seu povo busque. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para as Escrituras, para a palavra da vida, nós percebemos aqui neste salmo um povo que tinha algo concreto, que tinha algo claro acerca da sua busca, acerca da sua ida à casa do Senhor. O rei Davi, ele tinha isso claro no seu coração, e nós percebemos nesse salmo que não somente era algo singular, mas plural. O povo tinha algo certo, algo que era limpo, algo claro nos seus corações acerca do que buscar na casa de Deus, do que realmente deveria o povo ir à casa do Senhor, quais as reais motivações, o que realmente invadia o seu coração e enchia a sua mente de um desejo sincero de vir à casa de Deus e cultuar o Senhor e de bendizê-lo. Por isso, irmãos, eu gostaria de, com os irmãos, meditar na palavra do Senhor com o seguinte tema, que o próprio texto vai trazer para nós a resposta. O que devemos buscar na casa do Senhor? Quando nós olhamos para os nossos dias, muita gente indo à casa de Deus, buscando a Deus resposta, alguns até determinando que Deus assim responda, outros suplicando a Deus pedidos que na verdade termina ferindo a lei de Deus. A pergunta que nós devemos fazer, todos nós no dia de hoje, nesse momento, é: o que realmente nós devemos buscar na casa do Senhor? O salmista responde para nós, no verso de número 1 e de número 2, que nós devemos buscar na casa do Senhor a verdadeira alegria. Observe como o salmista expressa essa alegria. Verso de número 1 e 2, ele diz, lemos todos juntos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Observe, irmãos, uma expressão de um homem que tem o desejo sincero de adorar a Deus, de se alegrar na presença de Deus. Observe que o salmista Davi, nesse momento, quando ele recebe esse convite, a expressão é de uma alegria plena, de uma satisfação em vir à casa de Deus. Ele diz, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Observe, irmãos, que o salmista aponta aqui para as reais motivações do que nós devemos buscar na casa do Senhor. Devemos sim buscar na casa de Deus uma verdadeira alegria, uma alegria que o mundo não pode dar. É na casa de Deus que nós encontramos a verdadeira
paz, a verdadeira alegria que traz para nós um regozijo. Diferente da alegria passageira que o mundo oferece, o salmista aponta aqui para uma alegria com conteúdo, uma alegria que motiva uns aos outros, uma alegria que aponta para cada um de nós motivarmos, como servos de Deus, a ir à casa do Senhor. Ele não diz, quando eu for na casa do Senhor, vai primeiro você e depois eu fico. Olha, ora por mim, que o outro dia eu vou à casa de Deus. Pelo contrário, o salmista Davi mostra aqui uma expressão de algo conjunto, do que o povo de Deus deve fazer na casa do Senhor. E é interessante dizer aqui, quando ele diz, vamos à casa do Senhor, entendendo que no contexto de Davi ainda não existia templo, ainda era um contexto de tabernáculo, mas ainda assim a Arca da Aliança se fazia presente em Jerusalém, e ali tornava-se a casa de Deus. O povo olhava para a casa do Senhor como um local de verdadeira alegria, de um momento em que o povo se reunia para receber o conteúdo de Deus, pois esse povo ia à casa do Senhor não para fazer da casa de Deus um momento comum, um momento passageiro. Eles não iam à casa do Senhor no contexto de entretenimento. Eles não iam buscar na casa de Deus festa comparada com as festas do mundo, mas eles iam à casa de Deus porque lá havia a palavra de Deus, a Arca da Aliança, os oráculos do Senhor. Era na casa de Deus. Era naquele momento que o povo se reuniam e iam para a casa de Deus com propósito, porque lá a palavra de Deus era proclamada ao povo, o povo era alimentado pela palavra, e nesse momento havia regozijo, não somente na sua ida até a casa do Senhor, mas quando eles chegavam na casa de Deus, eles eram alimentados, era uma alegria que começava lá no coração, porque é isso que a palavra de Deus faz ao coração daqueles que buscam a casa do Senhor com um desejo de ouvir a palavra da vida. Davi sabia disso, o povo de Deus sabia disso, e isso trazia para ele uma alegria, porque a casa de Deus não deve ser um local em que as pessoas possam fazer o que quiser. Davi e essas pessoas que iam à casa do Senhor, esses santos que iam à casa do Senhor adorá-lo, eles tinham um entendimento que esse lugar era um lugar santo, era um lugar sagrado, era um lugar que lá era proclamado a glória de Deus, e a palavra do Senhor era trazida ao coração do povo como um refrigério, como algo que trazia para toda a comunidade de Israel uma alegria que somente Deus podia dar. Por isso, irmãos, o salmista se alegra. Ele diz que essa alegria traz a ele algo espantoso, algo esplêndido. Verso de número 2, quando ele diz, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Deus faz uma promessa a Moisés, de que a Arca da Aliança ia ter um local próprio e que Deus ia fazer morada no meio do seu povo. Essa promessa passa mais de 1000 anos. E nos tempos de Davi, Deus revela ao seu servo que essa promessa ia ser concretizada. E nós conhecemos a história que não Davi, mas o seu filho Salomão teve esse privilégio de construir o templo. Mas é interessante que, enquanto que a arca ia de um lado para o outro, não tinha um local fixo, agora o povo está parado, firme, em um local em que eles podem sentarem-se, louvar, exaltar e adorar a Deus. Eles estão firmes em um local para regozijar o nome do nosso Deus, o nome do Senhor dos Exércitos. Então eles dizem,
pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. E nós entendemos aqui, pelo contexto de Davi, que havia muitas pessoas que moravam longe, distante, e faziam grandes caminhadas. Mas se quando hoje, agora, para aquele momento, eles paravam e agora podiam adorar em um único local, exaltar a Deus e experimentar de uma alegria que somente a palavra de Deus pode trazer ao coração daqueles que buscam a verdadeira graça do Senhor. É isso que Deus traz para o nosso coração. Quando nós saímos da nossa casa ou passamos a nossa semana, todos nós devemos ter a consciência, o desejo sincero de quando nós estivermos neste lugar, ou caminhando para a casa do Senhor, nós devemos buscar e pedir a Deus, que Deus inunde o nosso coração com a sua palavra, transbordando da verdadeira alegria toda a nossa vida, a nossa família. Pois é isso que Deus faz com corações que buscam ouvir a palavra de Deus. Da mesma forma que aquele povo ficavam parados ouvindo a proclamação da palavra do Senhor, as promessas de Deus para o povo, hoje a igreja de Cristo, a igreja militante pode fazer a mesma coisa, exaltar a Deus, receber de Deus uma palavra que traz ânimo, que traz alegria, que vale a pena nos alegrarmos juntos e dizermos uns aos outros: vamos à casa do Senhor. Vamos adorar o nosso Deus, vamos bendizê-lo, porque é lá que nós encontramos a palavra da esperança, é lá que nós encontramos a palavra que traz regozijo para a nossa alma, é aqui que nós bendizemos o Deus da nossa salvação. Bendito seja Deus por isso. É isso que o povo de Deus deveria, no contexto de Davi, buscar na casa do Senhor a verdadeira alegria. Não é diferente para nós hoje. Nós devemos, na casa do Senhor, buscar a verdadeira alegria. Mas a verdadeira alegria, ela surge da verdadeira obediência. A obediência à palavra. Sem a palavra nos nossos corações, a nossa alegria será vã, vazia, sem sentido. Se estivéssemos aqui contando uma história, contando um conto de fadas, contando algo que aconteceu no dia de hoje, não faria diferença, a nossa alegria seria como a alegria do mundo. Mas nós estamos aqui porque nós estamos ouvindo a palavra da fé, a palavra da verdade, e é isso que traz para o nosso coração a verdadeira alegria. Nós devemos buscar na casa do Senhor, irmãos, essa alegria que somente Deus pode nos dar. Mas não somente isso. Observe que do verso de número 3 até os versos de número 5, o salmista aponta aqui para um outro aspecto do que nós devemos buscar na casa do Senhor. Nós devemos buscar na casa do Senhor a verdadeira comunhão. Observe o que ele diz no verso de 3 a 5, leamos juntos. Jerusalém, que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Observe, irmãos, que não somente o povo de Deus ia à casa do Senhor, a busca da verdadeira alegria, na medida em que a palavra era proclamada aos seus corações, mas também era um momento em que o povo se reunia, que o povo podia uns aos outros colocar a sua conversa em dia, regozijar-se e dividir da mesma alegria e da mesma graça que Deus tinha dado aos seus corações e às suas vidas. Observe que ele começa mostrando aqui o aspecto da cidade, dizendo: Jerusalém, que está construída sobre a cidade compacta. É interessante, irmãos, que o Davi traz esse aspecto dessa cidade, usando a própria cidade para apontar
realidade do que o povo de Deus deve buscar. Ele deve buscar a verdadeira comunhão. Por quê? A cidade de Jerusalém, ela era unida. A construção da cidade, as paredes eram unidas umas às outras, formando longas ruas. E isso era estratégico porque nos momentos de guerra, uma casa sustentava a outra e elas formavam uma verdadeira fortaleza. Era uma comunhão de casas, mas não somente a cidade apontava para esse aspecto compacto, resistente, unido, mas aponta exatamente para o povo. Era isso que o povo deveria buscar, e era isso que o povo fazia, melhor dizendo, eles iam à casa de Deus. E diz, verso 4, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Observe que, da mesma forma que a cidade era compacta, era unida, isso apontava para o povo. O povo de Deus deveria ser unido. Era um momento em que todas as tribos iam para o templo, melhor dizendo, para Jerusalém, adorar a Deus no tabernáculo, onde o Senhor ali era exaltado e bendito. E é isso que ele mostra quando diz, no verso de número 4, como convém, a parte B, como convém a Israel para renderem graças ao nome do Senhor. O povo não somente tinha essa oportunidade para ter essa comunhão uns aos outros, mas também para ter comunhão com Deus. Observe que esse povo iam louvar a Deus, mas eles também tinham o privilégio de se confraternizarem, de se regozijarem e juntos adorar a Deus, porque convinha ao povo de Deus adorar o Senhor. E é óbvio, nós temos muito a nos regozijarmos diante de Deus, a exaltar o Senhor, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. O Senhor, Ele mudou a história do seu povo, Ele mudou a história nossa, como também do povo de Israel, daqueles que buscaram com sinceridade a graça e descansaram nas suas promessas. Eles estavam juntos para adorarem a Deus, porque eles sabiam exatamente o que Deus tinha feito por eles. Eles tinham sido libertos do cativeiro. Grandes batalhas Deus tinha vencido por esse povo. E esse povo agora se reuniam, não somente para ouvir a palavra de Deus, não somente para ser alimentados, mas para adorar, para regozijar uns com os outros o nome do Senhor. Um fortalecia o outro, um incentivava o outro, e todos iam para a casa de Deus para adorá-lo, para bendizê-lo. Porque convém o povo de Deus adorar o Senhor. Não tem como, irmãos, dizermos que somos servos de Deus, fervorosos, mas não termos a alegria e o regozijo de estarmos juntos. E dizer, olha, ora por mim, que eu não estou com vontade de ir à casa do Senhor. Deus ouve a minha oração aqui em casa. É verdade. Deus ouve de fato a nossa oração. Quando nós dobramos os nossos joelhos e pedimos ao Senhor que Ele ouça a nossa oração, atenda às nossas necessidades pela sua graça. Mas isso não basta. Ele tinha um propósito definido. Deus tinha propósito definido para o seu povo. Unir o seu povo em um único lugar, para juntos adorar o nome do Senhor. O povo podia servir a Deus em casa, no trabalho, mas Deus determinou ao seu povo que eles se reunissem em nome do Senhor para adorá-lo. E assim como a cidade era unida e compacta, o povo de Deus deveria ser unido, deveria buscar em união, com união de propósito, a verdadeira adoração. Era isso que eles faziam, união com o povo e união com Deus, comunhão com o povo e comunhão com Deus, adoração juntas ao Senhor da sua criação, o seu Salvador e o seu Senhor. E é isso, irmãos, que a igreja militante, a igreja de Aracaju faz hoje.
Nós estamos juntos, não somente para ouvirmos a palavra de Deus, não somente para recebermos o alimento interior, mas juntos para adorar a Deus, para bendizê-lo pelo que Ele é, para adorá-lo por aquilo que Ele fez por nós. Nós não éramos nada, mas Deus transformou a nossa vida. Estávamos presos nos nossos pecados, na miséria da nossa vida sem Cristo. Mas hoje, irmãos, a nossa vida foi transformada, Deus mudou a nossa história. Ele nos fez povo de Deus. E aqui está reunido diversas famílias, com contextos diferentes, que devemos uns aos outros fortalecermos a nossa fé, uns com os outros incentivarmos a virmos à casa de Deus para ouvir a palavra do Senhor, mas também para adorá-lo, para render graças ao nome do Senhor. Pois Ele é o único Senhor e o único Redentor. E é isso que ele aponta aqui para o verso de número 6, até os versos de número 9. Pois na casa de Deus nós devemos não somente buscar a verdadeira alegria, não somente buscar a verdadeira comunhão, mas também, irmãos, buscar a verdadeira paz. Lemos todos juntos do verso 6 até os versos de número 9, todos. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine a paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Observe, irmãos, 3 aspectos essenciais da vida cristã, da nossa vinda à casa do Senhor, da nossa busca da vida cristã. Quando nós formos à casa de Deus, quando virmos à casa do Senhor, devemos ter na nossa mente, no nosso coração, que aqui é que nós devemos buscar, na casa do Senhor, a verdadeira alegria, a verdadeira comunhão e a verdadeira paz. Observe que ele diz, orai, verso 6, orai pela paz de Jerusalém. A palavra Jerusalém significa fundamento da paz, e aqui o salmista faz um jogo de palavra quando diz, orai pela paz do fundamento da paz. Sejam prósperos que te amam, e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Ele aponta para algo essencial da vida cristã. O povo de Deus, ele precisa buscar essa paz. Precisam buscar em Deus essa verdadeira paz. E é por isso que o salmista aponta para a igreja dobrar os seus joelhos, quando ele diz, orai. Ele aponta para aquele único que pode dar essa paz. Ele conclama o povo de Deus a buscar o Senhor, a dobrar os seus joelhos e orar pela igreja, orar uns pelos outros, orar pelos vizinhos e amigos. E é isso que nós fazemos na casa de Deus. É isso que nós fazemos nos dias de quarta-feira, culto de oração e doutrina, nos nossos encontros nos lares, nas nossas visitas, quando vamos à casa dos nossos irmãos, procurar saber a situação o que está se passando, ou sentirmos falta dele na casa do Senhor. É isso que nós fazemos. Nós oramos uns pelos outros e pedimos a Deus que derrame da sua paz na vida da igreja. Era isso que o povo deveria buscar. Orar uns pelos outros, orar pela casa de Deus, orar pela família do Senhor. E nós, irmãos, precisamos fazer isso. Precisamos continuar nessa conclamação de Deus, que é um privilégio para todos nós. Suplicarmos a Deus, que Deus derrame da sua paz sobre a Jerusalém celestial, constituída dos remidos de Cristo, da igreja militante do Senhor.
E ele mostra aqui que somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode derramar sobre a vida daqueles que o buscam a verdadeira paz. E é por isso que nós precisamos dobrar os nossos joelhos, para pedir a Deus paz interior. É isso com que ele mostra, quando ele diz: sejam prósperos os que te amam, reine paz dentre os teus muros, apontando para uma paz interior, para uma paz entre irmãos, uns com os outros, mas primariamente é preciso que busque essa paz com Deus, pois não tem como, irmãos, chegarmos à casa de Deus com o intuito de buscar do Senhor a verdadeira alegria, a verdadeira comunhão uns com os outros, se nós não tivermos paz com Deus. É tolice nossa. É tolice para os que visitam a casa de Deus achar que somente vir para esse lugar, ouvir a palavra de Deus, cantar louvores, talvez aprendendo pela primeira vez, e isso seja sinônimo de ter paz com Deus, por termos algumas amizades, ainda que superficial. É preciso, irmãos, pedir a Deus que Deus derrame da sua paz nos nossos corações. Porque Ele é o único que pode fazer isso. A igreja não pode fazer isso. Os irmãos não podem fazer isso. Os pastores não podem fazer isso. Ainda que nós apontemos o caminho da paz, essa paz é pessoal. Porque a salvação é pessoal. É necessário que crente ou descrente olhe para Deus e reconheça que Ele é o Senhor Criador, que Ele é o Redentor, que Ele se encarnou e que a sua vida e obra é suficiente para termos essa verdadeira paz. É a respeito de Cristo, irmãos, que nós estamos tratando. Pois em Jesus Cristo não tem como falarmos sobre alegria, sobre comunhão, sobre paz, se deixarmos de lado a cruz, se deixarmos de lado o Cristo Salvador. Não tem como nós falarmos de um regozijo, de estarmos realmente ligados a Deus, alheio de Cristo, pois Ele, irmãos, é aquele que traz paz. É isso que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E é isso que Cristo faz. Ele habita entre nós. Ele derrama sobre nós da sua graça, da sua comunhão, da sua alegria. Ele nos une uns com os outros, mas acima de tudo, Ele nos une a Deus. Ele é a ponte perfeita para todos aqueles que buscam o Senhor, possam assim experimentar dessa verdadeira alegria, dessa verdadeira comunhão e dessa verdadeira paz. E ele diz no verso de número 8, por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Aqui, irmãos, ele aponta para uma missão nossa, que não somente nós devemos dividir a comunhão que Deus nos dá uns com os outros, mas nós devemos pensar nos nossos familiares, nos nossos amigos, nos nossos colegas de trabalho que talvez não tenha ainda a graça do Senhor. E nós precisamos dobrar os nossos joelhos e pedir àquele que derrama paz sobre o nosso coração, sobre a nossa família, família pessoal, família de Cristo, e orarmos uns pelos outros, e convidarmos, chamarmos essas pessoas, para juntos ir à casa do Senhor, para experimentarmos de uma alegria que Deus pode dar, de uma comunhão que Deus pode dar, de uma paz que Deus pode dar na pessoa de Cristo, como o nosso Redentor, como o nosso Salvador, como o nosso Deus encarnado, que de uma vez por todas, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou para a sua glória e para a nossa alegria, para a nossa comunhão e para a nossa paz. Por isso ele diz, verso de número 9, eu peço mais uma vez que os irmãos leiam comigo. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. O salmista termina esse salmo determinado. Eu vou fazer isso. Eu vou à casa de Deus com alegria.
Eu vou buscar essa paz. Eu vou buscar essa comunhão que somente Deus pode dar. E eu vou no lugar certo. Eu vou incentivar outras pessoas a conhecer esse que traz a verdadeira paz, esse que mudou a minha história, esse que transformou o meu futuro, que lançou fora os meus pecados, que me perdoou e que me santificou e que me deu a paz verdadeira, a certeza de que eu tenho essa comunhão com o Senhor. É um convite, irmãos, que nós devemos de todo o nosso coração aceitar. Saímos desse lugar com a mesma postura desse salmista. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Eu peço, os queridos irmãos, a igreja de Cristo nessa noite, quando você estiver se preparando para vir à casa do Senhor, lembra desse salmo. Lembre da motivação desse povo. Eles esperavam um Messias que viria. Nós adoramos o Messias que já veio. Eles esperavam a promessa se cumprir. Nós já vivemos essa promessa. Eles estavam na expectativa dos seus pecados serem perdoados. Nós já temos os nossos pecados perdoados. Já experimentamos da graça de Cristo. Já vivemos para a sua glória. Por isso eu peço aos irmãos, viva esse salmo. Seja instrumento de Deus para motivar uns aos outros a buscar na casa do Senhor aquilo que Deus põe no nosso coração por meio da sua palavra. Busque a verdadeira alegria todos os dias da sua vida. Busque a verdadeira comunhão de todo o seu coração, uns com os outros e com Deus. Busque com Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, a paz interior, a paz com Deus, para a glória do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa, assim como o salmista, se regozijar. E eu digo muito mais que o salmista, pois nós olhamos para a cruz, olha para Cristo, olha o que Ele fez, e você encontrará as motivações de servir a Deus de todo o seu coração. Feche os seus olhos, vamos orar. Ó Deus bendito, Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo Senhor nos dar a tua igreja. Pelo Senhor, ó Deus, firmar a tua igreja, um corpo vivo, por nos unir a ela e nos dar o privilégio de servir ao Senhor por meio dela. Graças a Deus, ó Deus, porque nós não precisamos mais ir para um lado e para um outro, porque o Senhor constituiu para nós um local em que todos nós podemos nos reunir e adorar o teu nome, e buscar a alegria que vem da tua palavra, a alegria da graça, a alegria do perdão, a alegria da reconciliação, a alegria da comunhão uns com os outros e com o Senhor. Obrigado por teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, pois sem Ele nada disso seria possível. Obrigado, Senhor, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, por redimirmos os nossos pecados e nos conduzir a uma vida de santidade e de serviço ao Senhor. Que o Senhor nos dê a graça de os nossos corações serem trabalhados a tal ponto de sermos verdadeiros servos do Senhor a cada dia melhor,
servir ao Senhor com a nossa vida, com os nossos bens, com o nosso tempo, com os nossos irmãos, com as nossas famílias, pois só o Senhor é Deus e não há outro. Nós estamos felizes, somos felizes, Senhor, pelo Senhor nos chamar de povo eleito, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E é no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos ao Senhor, agradecidos pelo Senhor nos conceder a verdadeira alegria, a verdadeira comunhão e a verdadeira paz que encontramos em Teu Filho Jesus. É no nome dele que oramos. Amém.